maktub, yalla, marhaba, ismi, bazimar Ariela, كيف الحال, sabah al-khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2021, sintam-se cumprimentados. A palavra de Deus está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 em diante. O título diz: Samaria é cercada. E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu, e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba, por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: atende-me, acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dai cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e, passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse assim: me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta, empurrai-a para fora com a porta, porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia ele, disse o rei: eis que este mal veio da parte do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, perfeito, maravilhoso. Ele é soberano, Ele é criador de céus e terra. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Ele é maravilhoso, misericordioso, Ele é bondoso. Ele é grande. Só o Senhor é Deus e não há outro, só Deus é o Senhor. Gente, que tristeza, hein? Em Samaria, a fome foi levada a tal ponto que as mães entregavam seus filhos para o comerem. Entravam num acordo: olha, hoje a gente come o meu filho. E assim era feito. Mas no dia seguinte, a outra escondia o seu filho. Não permitia que fosse tragado, devorado, comido. Ali, até o esterco do pombo era utilizado como tempero, utilizado como alimento. A fome. Aí você vai dizer: Isa, é muito triste. Isso é uma crueldade, é um estado pior que a gente pode entender dessa história. É um estado vil, é um estado perturbador, é um estado desprezível. Mas por que isso aconteceu?
em Samaria. Vou te dizer o porquê que aconteceu. O povo, quando saiu da terra do Egito, da escravidão, passou pelo Mar Vermelho, Moisés falou: quem está te tirando com mãos fortes é o Todo-Poderoso, é aquele que te criou, Criador de céus e terra. Ele não precisa fazer uma estátua para que você venha adorá-lo. No entanto, Moisés subiu ao monte para orar. Quando ele desceu, aquele povo, ele queria ter alguma coisa para adorar, como sendo Deus. Pegaram pendentes de ouro de vários israelitas e fizeram um bezerro de ouro. E começaram a adorá-lo e chamá-lo de Deus, dizendo: foi esse aí que nos tirou do deserto. O pecado da idolatria. Tanto é que Moisés, quando desceu, de tanta ira, de tanta raiva, quebrou as pedras. E aquele ouro foi derretido, aquele bezerro foi derretido, e Moisés pegava uma colher, depois do ouro derretido, enfiava a colher com o ouro derretido na boca daquele povo, por causa de rebeldia. Era um povo rebelde. Morreu Moisés, ficou a liderança para Josué. E Josué, da mesma forma, quando estava prestes à sua morte, ele dizia: escolhei hoje a quem vocês querem adorar, a quem vocês querem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto os líderes, enquanto os juízes estavam de pé, era adorado ao Deus vivo, Criador de céus e terra. E aquele povo era abençoado. Mas quando um juiz que temia verdadeiramente ao Senhor descia à sepultura, aquele povo se rebelava e passava a adorar, vou colocar aqui, Baal, Astarote, Leviatã, Bafomé, Mamon, Moloque, e por aí vai. Tantos outros demônios, e queriam colocar como sendo Deus. E aquilo desagradava deveras a Deus. O mandamento do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus, é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e somente a Ele prestarás culto. Tu vai adorar somente a Deus. E eu já estou te falando o porquê do povo perecendo. Quando descia um juiz à sepultura, subia outro. Muitas das vezes tinha um rei, mas naquele reinado não se adorava a Deus. Ou o próprio rei não estava conforme o querer e a vontade do Senhor. Aí a maldade imperava, dominava. Os inimigos se aproximavam para intentar, para fazer guerra. Sabe por quê? Permissão do Senhor, por causa da rebeldia de um povo, por causa de pecado, por causa de idolatria. Muitas das vezes as coisas acontecem. Deus odeia idolatria. Deus abomina idolatria. Tanto é que o primeiro mandamento dele é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e somente a Ele prestarás culto. É sabido que quando aconteceu para apresentar como Deus aí o profeta Elias, aqueles profetas de Baal prestaram cultos para ver quem respondia com fogo, e aqueles vários profetas de Baal não tiveram êxito, mas Elias sozinho disse: Senhor, mostra para esse povo que eu sou teu servo, que tu és Deus na minha vida. E Deus desceu fogo do céu e lambeu o holocausto e a água que estava ao redor. E posteriormente a todo esse holocausto, a esse sacrifício, a esse êxito, a essa vitória do profeta Elias, por servir ao Senhor, por não idolatrar, não compactuar com a idolatria, foi lá e matou os profetas de Baal.
A palavra de Deus diz: o feiticeiro, a feiticeira, não deixarás viver. Hoje, nós temos muitos feiticeiros, muitos adeptos, adoradores de Baal. Porém, você jamais vai encontrar por aí profetas de Baal, porque o profeta Elias, ele exterminou. Muitas das vezes hoje o que está acontecendo em vários lugares, não somente no país do outro, no país vizinho, mas no meu país, que se chama Brasil, está imperando a fome. E aí você se pergunta por quê? Será que não está tendo idolatria? Será que não estão se prostrando a Baal? Será que o povo está cometendo? Quando eu falo povo, antes de apontar para isso, eu aponto para mim. Quando a espada corta para aí, corta primeiro para cá. Por que Deus está sentando a mão? Tem adoração a quem? Porque a palavra de Deus diz: se meu povo que se chama pelo meu nome orar, se o povo se arrepender dos seus maus caminhos, ele vai sarar a terra. Então é necessário que seja feito isso hoje, para que toda essa fome, todo esse mal, lá em Samaria, o profeta Eliseu estava ali, para dar um basta, para profetizar e bênção chegar ali naquele lugar, e aquele povo ter de volta a fome tirada dos seus pratos. Aquela situação normalizada, tinha homem de Deus ali para lutar por aquele povo. Mas hoje, no país que se chama Brasil, quem é você dentro da tua casa? Nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação péssima. Como eu falei esses dias, a visão que eu tive do cavaleiro preto e do seu cavalo preto. No ano de 2019, trabalhava ainda como cuidadora de idosos. E eu do lado da minha chefe, orando com ela, cantando com ela, Deus me deu aquela visão. Eu não sabia que isso viria a acontecer bem rapidamente. Dia 31 de dezembro chegou o coronavírus, começou lá na China, lá em Wuhan, e veio com tudo isso a fome, todo mundo teve que ficar preso em casa para que não passasse, contaminasse, se contaminasse e não viesse a contaminar o próximo. O coronavírus está indo embora. A vacina já aconteceu, está acontecendo. Mas e a fome? A vacina foi solucionada de um lado, o vírus, a doença, a enfermidade, ela foi solucionada de um lado. E a fome? A gente tem que procurar ver nas nossas vidas, no nosso proceder diário, o que a gente tem feito de errado para entristecer o coração de Deus, e Deus está pesando. Nós sabemos que nós temos sim alguém que está no poder, que está administrando mal e porcamente este país que se chama Brasil. Mas não é só o Brasil que está passando, que está perecendo por isso. São tantos e tantos outros países. A gente tem que ajoelhar, curvarmos, pedirmos perdão para Deus, anunciar que somente Ele é Criador de céus e terra. Quem sabe assim, Ele tenha misericórdia das nossas almas e Ele venha atentar para tal problema que é a fome. E que muitos venham a parar de adorar outros deuses, demônios, como se fosse Criador de céus e terra. Só um. E Deus ninguém zomba. E de Deus ninguém zomba. Gente, eu fui além. Eu estou com 14 minutos e 30, já falei demais. Eu vou logo direto então para as palavras do dicionário. Prelibar, provar. Prélio, luta, combate. Fiquem com Deus.